O contexto da expansão comercial e marítima é o mercantilismo. É preciso compreender, é preciso entender o que é o mercantilismo para se compreender também esse processo de expansão marítima, de expansão comercial que se iniciou ali no início do século XV, XVI. O mercantilismo é aquilo que nós aprendemos mesmo na escola, né? Quer dizer, um grande processo de distribuição de mercadorias, de compra e de venda de mercadorias que se fazia ali em todo o território europeu, né? Quer dizer, Portugal produzia azeite, a França produzia vinho e havia essa troca comercial intensa entre produtos, sobretudo ainda produtos primários, né? E os grandes comerciantes iam agregando, né, novas mercadorias, novos produtos nesse grande sistema comercial que se criou ali no final da Idade Média, início da Idade Moderna, em todo território europeu, né? Então você tem os produtos das Índias, né, que foram agregados, né, todas aquelas especiarias, né? E então havia uma busca, né, por essa expansão comercial, essa expansão marítima, tinha como um fundamento, como objetivo também, buscar novas fontes de comércio, né, novos produtos, né, novos locais em que se podia fazer algum tipo de transação comercial, né. O Brasil foi sem dúvidas então descoberto nesse período entre 1488 e 1500, né? Acontece que no Brasil, quer dizer, por que o Brasil não interessou aos portugueses imediatamente, né? Primeiro porque não havia aqui uma civilização, havia os índios, os povos indígenas, né? Mas não havia entre eles um sistema de comércio, né? Uma cultura de comércio. Então, então havia ali pouca troca de produtos, não era aquilo que os portugueses buscavam naquele momento, que eram justamente relações comerciais, né? Então, o Brasil não interessou nesse primeiro momento porque dentro desse contexto do mercantilismo não havia aqui nenhum tipo de produto, né, imediatamente, eles não encontraram nenhum tipo de produto que pudesse interessar no comércio europeu, né? Então não havia nada ali que se pudesse retirar do Brasil e se pudesse vender com lucro na Europa, né? Essa coisa viria depois, com o tempo, se encontrariam aqui alguns produtos tropicais, né, e iam fazer parte do comércio europeu. Então, o Brasil inicialmente acaba mesmo se tornando apenas um ponto de apoio, né, um entreposto nessa longa viagem entre Portugal e o grande centro comercial ali nas Índias, né? Bom, inicialmente a descoberta desse novo caminho para as Índias, né, causou um furor imenso em Portugal, né, e na Europa. Mas com o tempo, né, essa rota comercial foi se mostrando um pouco contraproducente, né? Quer dizer, era uma rota muito longa e os produtos iam se deteriorando muito, né, perdendo muito de sua qualidade nesse longo percurso que se tinha que fazer, muito diferente daquele caminho que se fazia pelo norte da África, ali entregando esses produtos pelo mar Mediterrâneo, né, muito mais curto, muito mais a logística de transporte, de distribuição, muito mais eficiente, muito mais rápida naquele momento, né? Então, se de início essa rota, essa nova rota para as Índias era algo bastante auspicioso, né? Com o tempo ela foi se mostrando um pouco contraproducente, ou seja, uma rota um pouco inviável, né? No início se fez esse processo, quer dizer, para ir para as Índias tinha que necessariamente se passar, como vimos, pelo litoral do Brasil. O Brasil então se torna um ponto importante de apoio nessa viagem e a volta se fazia ali pela costa da África, né, subindo em direção ao Atlântico Norte pela costa
oeste ali da África, né? Então, durante algum tempo se fez esse comércio, né? Mas com o tempo ele foi se mostrando um pouco muito caro, né? Quer dizer, os produtos acabavam chegando muito caro na Europa, produtos de baixa qualidade, e então não havia ali como competir, né, com os mesmos produtos que entravam pela rota do mar Mediterrâneo, né? Depois da descoberta da América, como vimos, Portugal vai procurar estabelecer algumas feitorias, né, no território brasileiro, para buscar justamente marcar ali a sua presença, né, tomar posse do território, no momento em que havia uma disputa muito grande, uma expansão marítima, a França, a Espanha, né, a Inglaterra, vários países estavam engajados nesse processo de expansão comercial e marítima. Então Portugal sente a necessidade então de estabelecer, de certa forma, alguma relação ali com esse novo território, ainda que nesse primeiro momento não havia nada de interessante no país, né? Quer dizer, não havia ali um comércio, então era uma terra um pouco desinteressante do ponto de vista comercial, né? Mas ainda assim Portugal procura estabelecer ali a posse do território, né? Mais porque o Brasil era esse ponto de apoio nesse caminho das Índias do que pelo país em si, pelo território em si, que do ponto de vista comercial era algo, naquele momento, no contexto do mercantilismo europeu, era algo insignificante, né, que não agregava nenhum tipo de produto, nenhum tipo de valor nesse comércio europeu. Então Portugal, para manter a posse do território, ele de certa forma terceiriza, né, essa exploração do país, do território. O primeiro grande arrendatário vai ser o Fernando de Noronha, né, que vai ali tomar posse da ilha, vai procurar extrair ali algum produto de interesse, sobretudo naquele primeiro momento o pau-brasil, né? Mas já era um início, né, da tentativa portuguesa de estabelecer alguma posse do território. Depois disso viriam as capitanias hereditárias, né, que para além desse processo de posse da terra, envolvia também outras questões, como a questão dos judeus, né, portugueses, que estavam sofrendo uma perseguição em Portugal, estavam ao ponto de ser expulsos de Portugal, e foi uma forma que o rei de Portugal encontrou para alojar, né, essa comunidade judaica em terras brasileiras. São as capitanias hereditárias, a divisão do Brasil entre as capitanias hereditárias era uma forma também de atender essa demanda, né, da comunidade judaica portuguesa, que estava sendo brutalmente perseguida naquele momento e precisava de um local para fugir, para se alojar de certa forma. Bom, o que vai obviamente também acelerar o processo de posse do Brasil por parte de Portugal vão ser as grandes conquistas espanholas no território, na América espanhola, e as grandes descobertas, as grandes riquezas, né? A invasão do Império Inca, por exemplo, quer dizer, a descoberta daquela imensa quantidade de ouro, de prata, né? Então, essa riqueza que o Império Espanhol vai encontrar na América, ela vai reluzir nos olhos da Europa toda, né? Quer dizer, os interesses dos países europeus vão se voltar, portanto, para a América, que de princípio parecia ser um lugar inóspito, em que não se havia nenhum tipo de interesse comercial, mas havia, então, portanto, essas grandes riquezas minerais, ouro, prata, entre outros produtos tropicais, né?
Então, os olhos da Europa vão se voltar para essa grande riqueza que havia então no território americano, né? E isso vai fazer com que Portugal amplie, volte seus olhos para o seu território na América, né, no Brasil, e vai ampliar desse modo o processo então de posse, né? Então nesse contexto também de descoberta das riquezas no continente americano é que Portugal vai começar a pensar na questão das capitanias hereditárias, né? A Inquisição em Portugal começou a ser instituída a partir de 1530 e vai avançando ali até 1535, quando se instaura realmente a Inquisição em Portugal, né? Então, não por acaso, as capitanias hereditárias vão ser criadas em 1535, ou seja, nesse processo de criação também da Inquisição portuguesa e, consequentemente, um processo de busca, né, um processo de perseguição dessa comunidade judaica portuguesa, que já havia, em grande parte dela, fugido da Espanha, justamente nesse mesmo processo, né, quando a Inquisição espanhola passou a perseguir e até mesmo a expulsar os judeus do território espanhol, né? Então, para se compreender esse processo de posse do Brasil, esse processo de criação das chamadas capitanias hereditárias, é preciso entender então esses dois contextos, né? Primeiro, a Inquisição portuguesa, que começa um processo de perseguição da comunidade judaica portuguesa, que era aliada ao rei de Portugal, e por outro lado também as descobertas das riquezas da América, né? O ouro, a prata, etc., né? Então, é nesse contexto que a América ganha algum significado na Europa, alguma importância na Europa, né? Os olhos europeus estavam voltados para o comércio com as Índias, né? Ali havia um comércio extremamente lucrativo. Então, algum interesse, a América vai despertar algum interesse desses países europeus apenas na medida em que, de um lado, as questões políticas se agravam bastante na Europa, com o avanço da Inquisição em países como Portugal e Espanha, e guerras religiosas também em outros países como França, Inglaterra, e por outro lado também essa questão da descoberta do ouro, né? Descoberta dos metais preciosos na América, né? É apenas nesse momento em que começa a haver ali uma espécie de corrida, né, em direção à América, e o Brasil passa a entrar então no radar ali dos países europeus. A criação das capitanias hereditárias é uma forma que Portugal encontrou de terceirizar a posse e a exploração desse novo território, né? O que Portugal esperava com o tempo era obter algum lucro, né, da exploração dos recursos naturais, né, seja por meio de algum tipo de imposto, algum tipo de taxa, né, mas o grande objetivo da criação das capitanias hereditárias era terceirizar a posse e a exploração desse novo território que, como vimos inicialmente, não interessou muito a Portugal. De todas as capitanias, muito poucas prosperaram, né? O ambiente, na verdade, era muito hostil, né? O que as pessoas encontraram no Brasil foi uma natureza exuberante, uma floresta quase impenetrável, né? E havia também muitos conflitos, né, com os vários povos indígenas que habitavam o litoral do Brasil, né?
Evidentemente, muitos conflitos surgiram, né, dessa invasão portuguesa no Brasil, né? Muitos donatários foram assassinados, né, nessas grandes batalhas, nessas grandes disputas, né, territoriais, né? Podemos dizer que talvez 3 capitanias dessas realmente conseguiram se estabelecer, né? A de São Paulo, né, em São Vicente, ali na Bahia, em Porto Seguro, e a do Recife, né, em Pernambuco. Essas 3 capitanias tiveram, assim, algum tempo, né, prosperaram e conseguiram se adaptar ao clima, né, se adaptar a todas as adversidades do meio e prosperaram. Esse regime de capitanias hereditárias, ele vai ser extinto em 1549. Né? Em 1549, depois das grandes descobertas dos espanhóis, das riquezas, né? Portugal resolve retomar as terras, né? Ela extingue esse regime de capitanias hereditárias e resolve retomar, né, o processo de posse e de exploração do Brasil, né? Então são 2 questões aí. Primeiro, que as capitanias hereditárias, em sua maioria, não prosperaram, né? E depois, com a descoberta dessas riquezas, Portugal resolve levar a sério a posse, né, do Brasil, que se no primeiro momento, do ponto de vista econômico, não era assim tão interessante, né? Mas depois, com as explorações, né, sobretudo as espanholas, né, no território americano, as grandes descobertas, né, as grandes riquezas, né, sobretudo o ouro e a prata, né, Portugal então resolve levar a sério, a partir de 1549, com a criação do governo geral, um projeto, né, de posse, de exploração do Brasil, em busca das mesmas riquezas que a Espanha havia encontrado em outras partes do continente americano.